Fala, galera! Noite de aquecimento para o nosso desafio Viver Jornalismo, que começa na próxima segunda-feira. Eu sou a Patrícia Alves, esse é o seu canal Viver Jornalismo. Vamos falar de dinheiro? Vamos trazer um pouquinho o que acontece hoje no nosso mercado tradicional. E é importante que olhemos para o nosso mercado tradicional, que a gente entenda o que está acontecendo hoje nas questões salariais, para que possa ser mais essa transição de carreira, caso você tenha vontade de fazer essa transição de carreira, fique mais claro para você como é que vai acontecer isso quando você decidir tomar as rédeas da sua vida e realmente viver jornalismo através de uma outra área, que é empreendendo dentro da assessoria de imprensa. Então, o nosso assunto hoje é sobre como são os salários hoje no Brasil. Aliás, essa é uma pergunta que muitos jornalistas fazem para mim. E eu quero que essa aula de hoje, ela não é para você ter essa aula, olhar para essa aula como algo que vai te paralisar ou que vai piorar o seu estado emocional, né? Porque nós temos conversado com alguns jornalistas, né, ao longo dessas semanas, a gente tem chamado alguns jornalistas ali, falado um por um, nós estamos realmente mergulhados nesse mercado do jornalismo, né, dentro do nosso canal Viver Jornalismo, para entender o que está acontecendo na cabecinha de cada um de vocês. Hoje nós temos uma média do que acontece no jornalismo nacional. Quando eu olho para esses números que eu estou trazendo para vocês aqui essa noite, fala, Vinícius, tudo bem? Quando a gente olha para esses números que eu vou trazer aqui para vocês hoje, algumas pessoas olham para eles com descrédito. Quando eu vejo, por exemplo, que em alguns estados a média salarial do jornalista é de R$ 1.600, eu estou dizendo que é uma profissão impossível de seguir, né? Se eu olhar só para ela, se eu pegar uma lupa e olhar para ela dessa maneira, né, com uma lupa focada no mercado tradicional, como é que a gente vive com R$ 1.500, R$ 1.600 hoje? Como é que você vai pensar em família? Como é que você vai pensar em filhos? Como é que você vai pensar em ter uma casa, em comprar um carro, em ter uma vida minimamente digna? Gente, é uma profissão importantíssima que é o jornalismo. Aliás, amanhã, durante o nosso podcast, nós vamos falar um pouquinho sobre por que a sociedade hoje ela não se comove com algumas coisas, né? Em que momento, gente, da nossa vida, o trabalho do jornalista lá na redação, que sempre foi um trabalho tido como tão importante, o jornalista na redação, ele sempre foi uma profissão desejada, né? As famílias, as pessoas, quando a gente falava assim, eu sou um jornalista, eu trabalho no veículo tal, eu trabalho na Globo, eu trabalho no SBT, eu trabalho na Band, era visto como algo mágico, né? Então, eu vi isso acontecer ao longo da minha carreira. E de um tempo, né, assim, de alguns anos para frente, isso parece que vem se deteriorando. Patrícia, você está dizendo que o jornalismo ele vai desaparecer? Não, gente, o jornalismo ele não vai desaparecer. O que a gente precisa é olhar para o que está acontecendo, principalmente na questão salarial do jornalismo. O jornalismo está mudando de mãos, a forma onde nós colocamos as matérias está mudando, o tipo de veículo está mudando, né? A gente está saindo lá das revistas, dos jornais, das grandes publicações, o Estadão de domingo, não sei se você se lembra, o Estadão de domingo, ele era páginas e páginas, era enorme, quando caía ali, né? Você ouvia aquele jornal caindo na sua área, se você morasse em casa, né, como eu morava, ou quando você ouvia ele caindo na porta do seu apartamento. Então, ao longo dos anos, né, o trabalho, esse mercado tradicional do jornalismo, ele tem mudado. Por que a gente faz esse evento Desafio Viver de Jornalismo? Porque eu preciso mostrar para vocês, o desafio começa na semana que vem, tá? Começa na segunda-feira. Venha e traga alguém com você. É muito importante que você convide um amigo jornalista para participar. Eu quero mostrar para vocês que o problema não é o jornalismo. Esse modelo de negócio chamado jornalismo é que não funciona, o que não tem funcionado mais. Não é o jornalismo que não funciona, gente. É o modelo de negócio que não tem funcionado. E quando a gente chega numa aula como essa, tão importante, quando a gente fala sobre salários, a gente vai ficar muito mais claro, tá? Isso pra gente. Deixa eu colocar os meus óculos para dar aula pro meu Daniel, meu amor.
com esse salário, só morando com pai e mãe, e eles não terem intenção de te cobrar nada, mas ainda assim é um salário muito baixo. Oi, Rê, tudo bem? Oi, Vivi, tudo bem, meus amores? Então, vamos embora. Gente, por que é interessante nós olharmos para isso? Mesmo, né, estou vendo Dani aqui, a Vivi, a Regiane, né, nós somos a IF, nós trabalhamos num outro universo, tá? Nós já estamos num outro patamar. Eu não sei se patamar seria a palavra correta, mas nós estamos num outro caminho, ao menos, né? Num caminho onde esses valores que a gente vai falar aqui, eles não são mais os nossos valores, mas eles servem. Oi, Jean, tudo bem? Para quem já trabalha empreendendo, ainda para a gente que trabalha empreendendo, é importante nós olharmos para isso. Tá? Um jornalista hoje ele ganha R$16 a hora, gente. Por isso que é muito importante, nós, assessores de imprensa, nós temos respeito pelos jornalistas que estão lá na redação, sabe? De nós termos essa intenção de ajudar as pessoas que estão ali. Porque são muitas horas de trabalho, ganhando pouco, e é o que a gente vai começar a olhar. Eu trouxe para vocês, gente, o direto da fonte, tá? Os sites mesmo, onde nós vamos falar sobre o que acontece. Oi, João, tudo bem? No mercado de jornalismo. Mas, de novo, o que eu vou trazer aqui, o que nós vamos olhar, não é novidade para vocês. Vocês sabem que isso está acontecendo. Não sei se vocês pararam para olhar. É como nós vamos fazer hoje. Algumas pessoas me perguntam assim, Patrícia, qual é o estado brasileiro que paga melhor o jornalista? Então, eu começo essa aula dizendo para vocês que quando nós estamos falando qual é o mercado brasileiro, qual é o estado brasileiro que tem uma remuneração melhor para o jornalista, você está olhando para o mercado tradicional. Você ainda está pensando do ponto de vista tradicional, você ainda é um consueto. Você só consegue olhar o mercado de jornalismo como alguém pagando um salário para vocês. Então tá, você quer olhar para isso dessa maneira? Então vamos olhar para isso dessa maneira. O que eu pretendo com vocês a partir da semana que vem é ajudá-los a olhar para o mercado de um outro ponto de vista, que não o quem está buscando um salário no mercado tradicional, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar aqui com o órgão máximo do jornalista, que é a FENAGE, compartilhar aqui a tela com vocês, e a gente começa a olhar para a FENAGE. Vocês estão conseguindo enxergar a minha tela? Galera que está aí, vocês querem que aumente um pouquinho? Posso até colocar aqui um pouquinho maior. Fica melhor assim, né? Acho que sim. Então, vamos lá. A FENAGE, né, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, ela tem lá uma página de pisos salariais. São dos pisos salariais atuais. Galera, entendendo que a FENAGE e os sindicatos são os órgãos que vão lá nesses estados, eles vão lá nos veículos de comunicação, eles tentam negociar que os salários dos jornalistas tenham minimamente um reajuste salarial. O que é reajuste salarial? Reajuste salarial não é aumento salarial. Reajuste significa de um ano para outro, nós tivemos inflação, logo todos os produtos subiram, sobe seu aluguel, sobe a gasolina, sobe o seu gás de cozinha, sobe o alimento que você coloca na mesa. E se tudo isso sobe, se o seu salário não tiver um reajuste, pelo menos parecido com a inflação, com que tudo isso, né, acompanhou, você perde o seu poder de compra, né? Vai passar o ano que vem, você já não consegue, com o mesmo montante de salário, pagar as mesmas coisas que você pagava, né? Se você não tiver ao menos um reajuste salarial. E é o que nós temos visto no mercado, né? A gente tem visto que o piso salarial hoje, de um ano para outro, alguns jornalistas e alguns veículos sequer conseguem oferecer um reajuste salarial. Ah, eu perdi a câmera aqui, né? Peraí, pessoal. Vou voltar ela aqui. Aí, voltei. Eu bati aqui sem querer e desliguei. Então, vamos lá. Como é que está o piso salarial nessa pesquisa feita pela FENAGE? Então, ele está dizendo assim, que lá no Acre, né, tem várias, né, as empresas, a base, né, o salário normativo ali, 23, 24, de R$ 2.981 e R$ 86. Agora, gente, eu quero fazer uma ressalva. O que está escrito, ou o que foi descrito aqui,
não é necessariamente a realidade, né? Nós sabemos que aqui a gente está falando de uma média, esse é o salário normativo, mas será que todos os veículos estão contratando nesse valor? Será que lá em Alagoas as pessoas estão recebendo R$ 4.500? Será que lá no Amapá, que a gente não tem nem salário definido, né? Nem no Amazonas, mas será que lá na Bahia o Correio está pagando para os jornalistas todos R$ 2.500? E à tarde, pagando para todos os jornalistas isso aqui? Será que lá no Ceará, rádio e TV está pagando 3.300, né? Aí a companhia de comunicação está pagando 2,5. No Distrito Federal, 3.300 para 5 horas. No Distrito Federal, geralmente é um pouquinho mais, né? Em Dourados, ali, ó, TV Ponta Porã, a Globo de Dourados está pagando R$ 1.676 para o seu jornalista, né? O repórter ganha aqui um pouquinho mais, o repórter cinematográfico volta para 1.900 e o Dourado News, que é o portal, 1.600. Aí eu pergunto, gente, se a Globo, né, que a gente sabe que sempre foi a emissora que sempre teve o maior aporte publicitário, está pagando lá na TV R$ 1.600 para os jornalistas. Vocês conseguem imaginar isso? E a gente fala assim, ai, meu sonho é trabalhar na TV. Aí você vai lá, você faz plantão, você trabalha o dia todo, todos os dias da semana, não tem final de semana, né? Depende de um horário que eles determinam para você ter como salário R$ 1.600, gente. R$ 1.600. O aluguel, eu decidi que eu ia morar em Santos também, né? Então eu moro aqui, e aí eu decidi morar mais Santos. Só o meu aluguel lá em Santos é R$ 2.000. Como é que você pode sonhar em ter uma casa de verão? Como é que você pode sonhar em ter uma vida digna se o seu piso, se o seu salário é de R$ 1.600? Cada vez que eu olho para isso, gente, é uma coisa que me revolta, né? Aí o Jean está dizendo assim, meu Deus, como pode uma profissão ser tão desvalorizada assim? É isso que nós estávamos falando, né, Jean? Como é que uma profissão que sempre foi tão importante e que ainda é tão importante, quando a gente olha para o mercado tradicional, está tão desvalorizado, né? E aí a gente tem algumas teses sobre isso. Então, vou passar aqui muito rapidamente, vocês podem depois entrar ali no site da FENAGE e dar uma olhadinha nessas questões salariais. Aqui ele está falando, né, o Paraná, 4.300, Pernambuco, 2.300, os jornais e revistas caem para 1.800, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia sem definição, Roraima sem definição, Santa Catarina 3.000, São Paulo, né, 4.200, 2.900, né, quando a gente vai ali no interior. Capital, gente, rádio e TV na capital. Como é que você sobrevive com R$ 3.000 morando em São Paulo? Onde você vai morar para pagar um aluguel, onde você possa pagar aluguel, água, luz, telefone, internet e comer por R$ 3.300 numa cidade cara como São Paulo, né? São Paulo é a capital. E como pode uma cidade tão desenvolvida, com um PIB tão alto, pagar para o jornalista? Na capital, R$ 3.300. Isso aqui, gente, vocês estão vendo, é site da FENAGE, tá? Federação Nacional dos Jornalistas. Não estou pegando do nada, não. Mas tem alguns outros sites que eu gosto de olhar, por exemplo. Tem esse site aqui, que é o salário, né? Chama salário, inclusive, busca salarial, tabela salarial. Ele traz o seguinte, ó, hoje um jornalista ganha, em média, R$ 4.134 para um trabalho de 36 horas semanais. Eu tinha um professor, gente, lá na faculdade, que eu gostava muito dele, ele falava assim, tem algumas coisas que quando a gente fala em média não serve para nada, porque se eu colocar um pé na geladeira, né, um pé no freezer e um pé na fogueira, o meu umbigo não vai estar morno. E eu acho fantástico. Quando a gente fala de salário, eu nem me lembro o nome dele, ele era maravilhoso, mas eu sou da mesma linha, né? A média salarial do jornalista é de R$ 4.134. Só que eu vi
tem um outro site aqui que eu vou mostrar para vocês, que tem jornalista que começa a ganhar, o salário começa em R$ 197. Então, se um ganha 197 e o outro ganha 10 mil, a média dá 4, e o outro ganha 300, e o outro ganha 600, e o outro ganha 1.000, a média é essa, 4 mil, mas não é essa a linha que a gente tem que seguir, né? Lógico, a gente fala, a média salarial do jornalista brasileiro, você fala, então ganha 4 mil reais, essa é a média do jornalista? Mas somando e dividindo entre todas as pessoas, entende? Então, esse site salário, ele diz, opa, o que está acontecendo aqui? Minha câmera tá indo e vindo, né? Então, vamos lá. Aí ele diz, né, perfil profissional. De acordo com o nosso levantamento, o perfil profissional do jornalista hoje, né, de trabalhador, tem 26 anos de idade, formação superior em jornalismo, do sexo feminino, 44 horas semanais. Então, eles fazem uma pesquisa, né, da média salarial do jornalista e do perfil salarial do jornalista. Então, ele diz assim, que a média do jornalista hoje trabalhando na redação é 26, são 26 anos. E aí, gente, a gente começa a ratificar alguns medos de vocês. Quais são os maiores medos, né, de quem está trabalhando com jornalismo? Deixa eu só trazer mais uma. E aqui, quando a gente fala em tabela salarial, vou pegar esse aqui mesmo, ele fala em, vocês vão ouvir em alguns lugares falar de jornalista CBO. Então, por exemplo, o Glassdoor. O que é o Glassdoor? O Glassdoor é um site onde as pessoas mandam, eles recolhem, né, de jornalistas, as pessoas mandam para eles, né, os valores salariais e eles criam uma média. Então, ele diz assim, ó, que a média salarial do jornalista... Então, os jornalistas mandam para eles os salários e eles colocam aqui no site. E aí, gente, olha aqui, eu tenho uma faixa salarial do jornalista que vai de R$ 127, segundo esse site, o Glassdoor, vai de R$ 127 a R$ 5.447. Aí a média salarial é de R$ 3.900. Gente, mas essa média salarial de R$ 3.900 é porque tem jornalista ganhando R$ 127 por mês. Ó, então, a média, a remuneração variável do cargo de jornalista é de R$ 321, variando entre R$ 127 e R$ 5.547. Então, sim, tem coleguinhas trabalhando e ganhando R$ 127, ganhando R$ 321. Então, vocês imaginam, gente, como é que está a questão do jornalismo tradicional nesse Brasilzão de meu Deus. Aqui ele traz algumas coisas, né? Então, a Record paga hoje, né, um mensal na faixa de 4.600, diz que vai de 2 a 11, mas aqui ele está pegando a média. A Globo, 7.300, mas a mesma coisa, né? Pensando que na Globo tem salários de 2.000 a 40.000, na média 7.300, né? Essa média dele aqui. Na Brasil Comunicação, de 2 a 10, no Grupo Globo, quando diz o Grupo Globo, são as revistas, os portais, de 2 a 10, RBS, que é Globo, de 1.000 a 8.000, então tem jornalista ali ganhando R$ 1.000, 1.200, 1.500, até R$ 8.000, sendo que a faixa maior é aqui de 3.500, né, a média. Folha de São Paulo, de 2 a 12. Gente, vamos pegar isso aqui, vamos começar a olhar para isso? Olha, a Folha de São Paulo, a média salarial dela, o maior salário dela, segundo o Glassdoor, é de R$ 12.000. Então, a gente começa em 2, provavelmente jornalistas que estejam iniciando, e termina em 12. Nós sabemos, até vou tirar aqui um pouquinho, isso aqui estou trazendo direto na fonte, gente, que é para vocês não acharem que eu estou editando alguma coisa, tá? Agora, o que é interessante vocês perceberem? O teto salarial do jornalista hoje é nessa faixa de 8 a 12 mil reais, em alguns casos. Eu vou voltar aqui só para vocês darem uma olhadinha. Vamos olhar aqui teto salarial, né? Então, no Grupo Globo, o teto é de 10 mil. No Globo, aqui, no RBS, que também é da Globo, 8 mil. Na Folha de São Paulo, o teto é de 12. Aqui, jornalistas freelancers em determinados, vários lugares diferentes,
média de 8, teto. No UOL, o teto 29 mil, mas começa em 1.000, então, para passar de 1.000 a 29, né, para esse salário aí. Na Editora Abril, o teto é 9. Aqui ele está dizendo na Câmara dos Deputados, mas aí é outra história. No SBT, o teto é 10. Na NSC, que é lá em Santa Catarina, né, Globo também, o teto é 13. No Metrópolis, o teto é 7. E aí, por aí vai. Na Gazeta, o teto é 4 mil reais. Gente, 4 mil reais, eu não sei se a Lala está aí agora, participando da minha... Eu não sei se a Lala... Isso aqui, gente, dentro do mercado tradicional. Agora, um único contrato meu, e eu vou mostrar para vocês, eu faço questão de mostrar para vocês, ver se eu consigo abrir aqui, que eu emiti hoje, né, nota fiscal. Vou pegar aqui, ó. Quero que vocês entendam isso, tá? Opa. Vou compartilhar aqui com vocês. E não tem nada a ver com, a Patrícia está se exibindo, é só para vocês entenderem, gente, a diferença de você trabalhar na assessoria de imprensa, a própria assessoria de imprensa, e você depender do mercado tradicional. Então, essa daqui é uma nota fiscal que eu emiti hoje, uma nota, tá? Eu emiti 3 notas fiscais hoje. Essa é uma delas. Tá aqui, ó, Rede AIF Limitada, que é a minha empresa. Vou botar maiorzinho aqui. Essa nem é a maior, gente. Essa é de 2.722, mas não é essa que eu quero mostrar, não. Essa foi uma substitutiva. Mas eu tirei 4, tinha esquecido dessa. Eu tirei 4 notas fiscais. Essa é uma, achei aqui a outra. Essa foi emitida no dia 7/1, tá? Isso aqui são notas mensais. Aqui, ó. Será que agora vai? Boa. Ó, então, essa é uma segunda nota, tá? Eu vou pôr os dados do meu cliente para você. Ó, aqui, ó, R$4.500, tá? Essa é uma nota fiscal de um cliente que eu atendo desde o ano passado. A gente está indo para o segundo ano juntos. Então, o que eu quero que vocês percebam? Trabalhando daqui, da onde eu estou, tendo a vida que eu quero, porque segunda, terça e quarta eu fico aqui, quinta-feira ou sexta eu vou para Santos, que eu moro lá. Um único cliente me paga acima do teto de muitos jornalistas brasileiros. Já vejo aqui de cara que já é maior do que o teto da Gazeta, por exemplo. Vou até voltar aqui, ó. Eu vou até voltar aqui, essa tela que nós estávamos, só para a gente fazer, vocês fazerem essa análise juntos comigo. Ó, vou voltar aqui. Então, ó, esse único cliente paga mais, paga quase, né? Não chega ao dobro, mas paga muito mais, 1,5 vezes, o que o jornalista no Acre ganha. Paga a mesma coisa do que o de Alagoas, mais do que a galera do Correio da Bahia, a mesma coisa que ganha a galera do À Tarde, mais do que o Ceará, mais do que esse, mais do que no Distrito Federal, mais, muito mais, 3 vezes mais, 2 vezes mais, mais e mais, e por aí vai, não preciso nem seguir. Vocês entenderam? Um único cliente que eu atendo, eu morando aqui na cidade de Rio Claro, um único cliente que eu atendo,
me paga por mês mais do que todos os estados brasileiros pagam para os seus jornalistas. E eu trabalho da onde eu quero, se eu não quiser ficar aqui, se eu quiser trabalhar em casa, minha neta foi me visitar hoje, eu fiquei a parte da manhã toda em casa. Eu trabalho de lá, eu trabalho daqui, eu trabalho de Santos, eu trabalho da onde eu quiser. Como é que eu faço isso? Através da assessoria de imprensa. Agora, como é que eu trabalho com assessoria de imprensa? É isso que eu vou explicar para vocês durante o Desafio Viver Jornalismo. Por isso que é tão importante que vocês venham. Então, se você que está aí vendo essa aula hoje ainda está pleiteando uma vaga no mercado tradicional, eu digo para vocês, se esse é o sonho da sua vida, trabalhar dentro de uma dessas emissoras que nós estávamos, que eu estou mostrando para vocês aqui agora, não, Patrícia, eu só vou ser feliz se um dia eu estiver trabalhando, olha, eu moro lá em Juiz de Fora não tem, né? Eu moro lá no Rio de Janeiro e, cara, eu só vou ser feliz se eu conseguir, olha, quando eu conseguir trabalhar lá numa rádio ou numa TV. Mesmo que eu ganhe R$ 1.664, porque eu moro com os meus pais, eu tenho lá meus 26 anos, que é a média salarial do jornalista, eu quero passar por essa experiência e eu vou lutar por isso. E eu digo, vá porque nós precisamos de jornalistas lá na redação, afinal de contas eu sou assessora de imprensa e eu preciso de coleguinhas lá para que a gente possa, inclusive, escoar nosso material, para que a gente possa trabalhar junto com eles. E eu não estou te desejando mal, estou te desejando que você faça aquilo que é importante para você. Agora, se você faz parte do meu time que diz que é impossível ter uma vida digna, se você tem mais de 26 anos, se você está parado no mercado há 2, 3, 4, 5 anos, se você não tem experiência, se você tem mais, você não vai conseguir, a chance de você conseguir uma vaga nesse mercado tradicional, mesmo ele pagando tão pouco, é muito pequena mesmo. Deixa eu até ter um gráfico aqui que é interessante, ó. Esse gráfico por região. Na região norte, você ganha de 2.800, geralmente eles chamam de o piso, né? Mas não necessariamente, tem alguns lugares que pagam menos. 3.790 é o teto, ou seja, se você mora na região norte do país, mesmo que você fique 10 anos na mesma emissora, você dificilmente vai passar desse valor de 3.790, que é o que eu ganho hoje no único cliente trabalhando da minha casa. Se você mora na região nordeste, a mesma coisa, você vai ficar lá 10, 12 anos para ganhar no máximo 4.300. No sudeste, o teto hoje, lembrando que teto é teto, né? Você não passa disso, 6.009, e é engraçado não é a palavra não, né? O triste é que cada vez que eu entro nesse gráfico diminuiu ainda mais esse teto, né? Na região sul, teto de 4.900, e na região centro-oeste, que é uma das regiões que mais pagam, né? Depois do sudeste, 5.800, o teto do jornalista brasileiro. Então, o que eu quero com essa nossa aula de hoje? Eu quero começar a preparar o coração de vocês, porque a maioria olha para essa realidade do jornalismo brasileiro, olha para esses salários, gente, porque ninguém aqui tem que trabalhar por amor. A gente trabalha, sim, com aquilo que nós amamos, mas para receber um salário. Só que o que é o salário, né? O salário é a moeda que você usa para viver. Né? Você não paga o teu aluguel com amor, você não paga a comida, eu amo o que eu faço, então me dê aí o meu arroz e o meu feijão. Não, você paga com dinheiro. Então, se você paga com dinheiro, você não tem que trabalhar por amor, você tem que trabalhar pelo dinheiro para sustentar a tua casa, para a tua família, para tomar a tua cervejinha, para fazer o que você tem que fazer. Então, o trabalhar por amor que a nossa faculdade falava lá pra gente é muito romântico. Mas não é assim que funciona. Você tem uma profissão digna. Você merece receber um bom salário. Você merece poder ir no supermercado e comprar aquilo que você quiser, sem ficar fazendo conta. Você merece isso. Isso não é papo de coach, isso é papo de alguém que está dizendo, colega, tem um lugar onde você pode fazer isso, que não é o mercado tradicional, como vocês podem ver. Peraí, tem um telefone tocando aqui. É a Claro querendo vender coisas para gente a essa hora da noite. Entende? Então, essa nossa aula de hoje é para vocês entenderem como é que está a realidade do mercado tradicional. Só que vamos pensar o seguinte, quem é que manda no mercado tradicional? Quem é que determina esse salário nos mercados tradicionais? Gente, a gente tem que pensar que as mídias tradicionais, você pega, por exemplo, a televisão. O que acontece hoje? De onde vem o dinheiro para pagar os nossos salários?
né? Se a gente pensar no mercado tradicional, vem da publicidade, né? Seja ela para empresas públicas ou seja para empresas as privadas e as públicas, né? São eles que injetam dinheiro nos veículos de comunicação, porque eles também trabalham, porque eles precisam de dinheiro, precisam pagar conta, precisam pagar os jornalistas, precisam pagar o porteiro, o segurança, todo mundo. Vem da onde? Vem da publicidade. O que nós temos visto acontecer hoje nas mídias tradicionais? E aí aqui é uma conversa nossa, né, dentro do Viver de Jornalismo. Essa é uma filosofia do que está acontecendo. Com menos publicidades, reduz, né, a arrecadação, diminuindo a arrecadação, diminui tudo. Então não dá mais para pagar para o jornalista o que eles pagavam, porque eles já não recebem mais o que eles recebiam. Visto todo mundo, muita gente aí sendo demitida, as pessoas, jornalistas com mais tempo de casa sendo demitidos, jornalistas mais caros da emissora sendo demitidos, os artistas que sempre foram né, o alecrim dourado das emissoras sendo demitidos, por quê? Porque já não tem mais a mesma receita. Aí eu pergunto para você, perguntar aqui para o Jean está lá assistindo o futebol na qualquer emissora que seja, né? Está assistindo lá o futebol. Na hora do intervalo, o que o Jean faz? Né? O que a Alexandra faz, ou Alexandra, durante o intervalo comercial? Até minha mãe, que adora uma novela, minha mãe é uma noveleira, mas a minha mãe no intervalo comercial, o que ela faz? Ela fica lá assistindo, né, o reclame, como diziam os nossos avós? Não, ela pega o celular. Isso quando vocês não assistem a TV com o celular na mão, na rede social, prestando atenção só naquilo que interessa. Então, com isso, gente, as empresas entenderam que é muito mais vantajoso você a sua publicidade estar aqui, do que dentro das emissoras. 30 segundos na Globo custa R$4 mil. Só que com R$4 mil, você faz uma campanha o mês inteiro aqui nas redes sociais. Né? Porque você pode investir quanto você quiser, não é? Então, assim, hoje nós temos outra forma de fazer publicidade, inclusive. Diminui a receita, diminuindo a receita, diminui, né, todo o resto, inclusive os nossos salários. E isso é um problema de mercado. Tá? Mas o que eu vim aqui dizer para vocês essa noite? Que eu quero que vocês olhem muito, muito fixamente para isso aqui, mas não é para ter pesadelo à noite. Eu quero que vocês olhem para isso, para que vocês comecem a tomar decisões. Olhar para esse gráfico ajuda você a tomar uma decisão. Você tem que se perguntar, é isso que eu quero para mim? Não é perguntar, é o jornalismo que eu quero para mim. A pergunta é, eu quero esse salário? Eu ainda quero estar dentro de uma emissora? Eu ainda quero estar dentro de uma emissora de TV? Eu ainda quero trabalhar num portal, num jornal? Ou eu quero trabalhar com jornalismo? Porque se eu quero trabalhar com jornalismo, peraí, tem outros caminhos. Onde a realidade não é essa. Onde a realidade é essa que eu mostrei para vocês agora. De você poder ter quantos clientes você quiser, com os contratos, né, que você definir. Você vai buscar esses contratos. Quantos contratos você quer ter? Depende de quantas horas você quer dedicar à tua empresa de assessoria de imprensa por dia. Patrícia, eu só quero trabalhar de manhã. É um número de contratos que você vai ter. Não, eu quero trabalhar o dia todo. É outro número de contratos. Eu quero trabalhar só 2, 3 horas por dia. É um só. Eu tenho alunos dentro da nossa rede AIF que ganham R$1.500 por mês. Nossa, Patrícia, mas você acabou de falar que é ruim. Gente, mas o que ela quer? Ela tem marido, ela tem família, ela é jornalista, ela quer ter um cliente na área pet e o resto do tempo ela quer estar nas ONGs, buscar cachorrinho na rua, ajudar em feiras de doações, é isso que ela quer. Ela é feliz assim, você entende que ela escolheu a vida que ela quer? Só que eu também tenho jornalistas ganhando 25, assessores de imprensa dentro da rede. Então, isso é ser livre. É você ser livre para decidir se você quer 1.500 ou se você quer 25 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil. Agora, essa de 1.500, essa jornalista de R$1.500, ela não está trabalhando 44 horas, 35 horas, 37 horas semanais. Ela não tem horário nem para entrar, nem para sair. Ela optou por ganhar R$1.500 porque para ela é o que ela quer. Ela fala, gente, eu só quero poder sair, tomar meu sorvete, comprar minhas coisinhas, fazer minha unha, fazer minhas coisas, sem ter que ficar pedindo para o meu marido.
né? E é isso, trabalhando na área que ela ama, que é a área pet, é a escolha dela. Mas vocês viram que aqui tem jornalista dentro de redação ganhando a mesma coisa? Tendo que cumprir carga horária, horário para entrar, horário para sair, sem ter vida própria. Então, ganhar R$ 1.500, gente, eu só tenho consegui um contrato de 1.500. É ruim? Depende do que você quer. Não, eu quero 10 mil por mês. 10 mil por mês é muito simples, gente. 4 contratos de 2,5, que são contratos baixos, você já tem 10 mil. Se você tiver 3 contratos de 3 mil, você já tem 9. Se você tiver 2 contratos de 4,5, você já tem 9. Eu, por exemplo, tenho um de 17, um de 2,5, um de 4,5 e um de 1.500. Esse mês, esse de 1.500, o de 1.500 é um que a gente chama de cliente flutuante. Ele é meu, está sempre comigo, mas nem sempre. Um mês ele faz, no outro não, no outro ele tem coisa, no outro ele não tem. É um cliente na área de cultura. É um cliente flutuante, é sempre comigo. Só eu faço o trabalho para ele, mas ele não é um FII mensal. Esse mês nós tivemos, entende? Então, você é que faz isso. Patrícia, eu quero entender mais de assessoria de imprensa. O que eu estou fazendo aqui hoje é preparando vocês para o que vai acontecer na semana que vem. Quando eu sentar com vocês, né, na segunda a gente vai falar sobre assessoria de imprensa Freedom, sobre esse modelo de trabalho, como é que funciona. Na terça, a gente vai ter um aulão aberto. Na quarta, nós vamos falar sobre grana, como é que eu escalo a minha vida financeira lá dentro. Na quinta, a gente vai falar sobre habilidades, o que você precisa aprender para fazer assessoria de imprensa e fazer tudo isso que eu estou falando para você. E na sexta é networking, eu vou poder ver a carinha da Ruth, a carinha do Rian, do Jean, a carinha da Alexandra, a gente vai poder conversar um pouquinho mais e olhar um para o outro, a gente vai trocar figurinhas na sexta-feira, porque na sexta a aula não vai ser por aqui, tá? Na sexta, nossa aula vai ser pelo Google Meet, vocês vão receber depois esse link para entrar no Google Meet e a gente poder bater um papo lá. Tá bom? Vai ser uma noite diferente na sexta-feira da semana que vem, quando nós já estivermos dentro do Desafio Viver de Jornalismo, tá bom? Tem gente que fala assim para mim, mas eu já faço assessoria de imprensa. Se você já tem uma assessoria de imprensa, a minha pergunta para você é, você está faturando o máximo que você acha que você pode? Você está com os melhores clientes que você acha que poderia estar? O que está faltando? Você sabe precificar? Você sabe fazer uma reunião matadora? Ou você acha que pode melhorar? Quer andar dentro da rede? Quer andar com outras pessoas? Quer poder trocar figurinha? Então, ainda você, que é um assessor de imprensa, que é uma assessora de imprensa, que já trabalha com isso, tem que vir para o Desafio Viver Jornalismo, para você entender que tem um outro modelo de trabalho, tem um lugar onde você pode andar para melhorar o que você já está fazendo hoje, entende? Então, assim, o meu objetivo aqui dentro do desafio é dar esse direcionamento para vocês, tá bom? Depois que andar na rede, não quer, isso é outra história, vem, não tem problema nenhum. Eu tenho uma missão, gente, eu quero 1.000 assessores de imprensa AIF, eu quero formar 1.000 AIFs. Esse é o meu sonho, porque a hora que eu tiver um volume de AIFs, eu sei que a gente começa a dominar esse mercado. Hoje nós já estamos entrando em lugares muito interessantes. São Paulo já tem vários AIFs, Rio de Janeiro já tem vários AIFs, Paraná já tem alguns, Minas, nós já temos um no Amapá. Eu quero crescer muito mais, porque tem muita oportunidade de trabalho, tá bom? É isso que eu quero. Agora, de novo, se você quer estar no mercado tradicional, eu quero que você saiba que essa é a realidade que você vai encontrar lá. Fora isso, ainda tem a dificuldade de conseguir a vaga, o estresse de ter que trabalhar sob pressão. É o caso de uma amiga nossa, que entrou para a rede agora, ela tinha que fazer 30 matérias na parte da manhã, mais 30 matérias na parte da tarde. Gente, isso é insano. Ninguém sobrevive, ganhava R$ 2.800 por mês, lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, na capital, ela estava em BH, tendo que fazer cerca de 60 matérias por dia. Gente, isso é insano. Não tem nem qualidade. É esse o tipo de jornalista que você quer ser? Um jornalista que não tem nem qualidade naquilo que faz? Você acha mesmo que dá para sair, para fazer uma entrevista, para fazer um trabalho de qualidade, tendo que produzir 60 matérias por dia? Isso é insano. Por que você tem que produzir 60 matérias por dia? Porque você trabalha você e mais 2. Entendeu? 60 matérias, Dani. 60 matérias. Eu tenho esse áudio, tenho o áudio dela contando. Eu vou ver se eu consigo cortar só essa parte do áudio, ou ela me mandou em mensagem, não, me mandou em áudio, para mostrar para vocês durante o desafio, tá? Então é isso.
Dá para trabalhar com jornalismo? Muito, eu faço jornalismo todos os dias, mas não precisa ser assim e não precisa ser nesse salário, tá? Ainda que tenhamos hoje alguns estados, né, brasileiros, que ainda tem uma remuneração um pouquinho maior. Então, você pega Sudeste, que o teto é 6.009, mas lembrando que para chegar no teto, você leva 8, 10 anos, se você conseguir ficar empregado no mesmo lugar. Tá bom? São realidades. Ah, Patrícia, por que você está dizendo isso? Porque é a realidade do mercado, é o que é, e a decisão é sempre sua. Né? Você pode fazer o que você quiser da sua vida. O que eu não quero é que você desista do jornalismo antes de entender qual é o jogo de empreender dentro da assessoria de imprensa, certo? Sabe, eu fiquei muito, muito triste, muito abalada hoje, porque nessa conversa que a gente tem tido com alguns jornalistas, um jornalista disse assim, eu tenho inclusive pensado em suicídio, isso me deixou muito, muito chocada, né? Muito abalada de pensar que alguém... Claro, eu não acho que não seja o jornalismo que tenha trazido isso, né, para essa pessoa, mas eu fico imaginando que uma sucessão de derrotas, uma sucessão de pequenas derrotas vai fazendo com que a gente, às vezes, tenha pensamentos tão destrutivos, né? Então, é uma pessoa com quem eu quero falar mais, uma pessoa com quem eu quero, sabe, quero mostrar que não é o fim. Né? Então, não permita, gente, não permita que gráficos como esse, não permita que a realidade do mercado, não permita. Vamos parar de olhar para o que está dando errado. Vamos começar a olhar para o que está dando certo. Isso, inclusive, é a base da psicologia positiva. Vocês já ouviram falar de feliciência? É uma ciência que mede a felicidade. Tem alguns países, inclusive, já existe hoje um termômetro de quais países são mais felizes. E ser um país mais feliz ou ter feliciência depende de uma série de fatores. Então, eu quero medir a feliciência dentro da assessoria de imprensa, é algo interessante. Eu quero medir a feliciência dentro do nosso grupo AIF. Isso é um trabalho que a gente vai começar a fazer agora. Né? Qual é o nível de feliciência quando você estava fora e o nível de feliciência agora que você está dentro do mercado, trabalhando com jornalismo, trabalhando com o que você ama, buscando os seus clientes, vendo os contratos chegando. Sabe, é isso que a gente precisa começar a pensar. A psicologia positiva, ela diz assim, vamos parar de olhar para o que não funciona. Porque o que não funciona, não funciona. Eu não aprendo nada com o que não funciona. Porque se não funciona, não funciona. O que eu posso aprender com isso? Eu preciso olhar para o que funciona. Tem até uma... quando eu estava fazendo, né, psicologia positiva lá na PUC, tem até um case bastante interessante dizendo que as forças aéreas dos Estados Unidos, eles, há muitos anos atrás, eles ficavam olhando para os caças que caíam, tentando entender por que aquele caça caía. E aí eles decidiram que eles, né, depois de alguns anos, começaram a olhar para os caças que voam, que chegam na velocidade que é o ideal para eles, que conseguem sobrevoar, conseguem, enfim, chegar mais próximo sem ser visto, enfim. Eles começaram a olhar para os caças que funcionam. E aí, quando você faz um comparativo com por que esse não está aqui, por quê? Porque precisa chegar aqui, ó. Esse é o nosso ideal, essa é a nossa meta. Como é que eu faço para chegar lá? E aí vamos checar todos os parafusos para chegar lá. E é isso que eu quero para vocês. Pô, se hoje eu tenho minha assessoria de imprensa e eu não estou fazendo dinheiro com ela, o que eu preciso fazer para chegar lá onde o pessoal da Rede AIF está? Se eu ainda não fechei contrato, o que eu preciso fazer para fechar contrato? Como a Marinela fez essa semana, como a Lala faz, como a Rejane fez, né? Rejane fechou outro contrato. Então, assim, o que eu faço para chegar ali? Olhar para quem está funcionando, para o que está funcionando, não para aquilo que está caído. Hoje nós estamos olhando aqui, nessa aula especificamente, nós estamos olhando para um mercado, né, onde os salários são absolutamente baixos, mas por quê? Porque na semana que vem eu vou mostrar e a gente só vai falar de um mercado que funciona. Só que para falar de um mercado que funciona, se a sua cabeça, lembra dos 3 M's? Do nosso viver de jornalismo, os 3 M's da escola do AIF, mentalidade, método e meio. Ou seja, primeiro eu preciso mostrar para vocês
que esse caminho, se você ficar nele, essa é a realidade. Eu preciso trabalhar essa mentalidade de vocês, porque quando eu mostrar um outro caminho e um método, você vai dizer, caraca, ok, entendi, enxerguei. Aí eu mudo o meu meio, vou mudar as pessoas que estão andando comigo. Porque se eu continuar andando com essas pessoas escassas, eu também não consigo mudar. Eu dou 2 passos para frente, ele me empurra 3 passos para trás. Eu dou 4 passos para frente, ele me empurra mais 5 passos para trás. Estar no meio de pessoas escassas significa não andar, ou andar muito vagarosamente. Ou seja, se vocês... eu parei de olhar, mas a Sabrina e a galera anda muito dentro desses grupos de jornalistas, sabe? Que tem lá no Facebook, alguns grupos de WhatsApp, até só de jornalistas e assessores. E eu falo, bom, só traz para mim alguns cases interessantes que vocês acham que vão me ajudar, porque é muito deprimente. Uma lamúria, é um muro das lamentações. Eu falo, meu Deus, como é que alguém consegue sair daqui? Né? Como se fosse um... Eu falo, gente, isso aqui é um inferno dentro do WhatsApp. Todo mundo, sabe, é só tristeza, é só histórias ruins, é só reclamação, pautas mal feitas, coisas, sabe, histórias tristes, horrorosas. Eu falo, gente, impossível sair daqui, porque você continua olhando, aí você fala assim, putz, eu tô desculpa a expressão feia, eu tô na merda, mas ele tá mais, então a minha merda é menor do que a dele, então tudo bem, vamos continuar aqui, tá ruim para mim, mas olha lá embaixo tá pior, então eu vou continuar onde eu tô, porque ó, se eu cair lá é pior. Não, gente, eu tenho que olhar para minha meta. O meu filho, ele está estudando nos Estados Unidos, uma faculdade, ele é músico, né, ele é violoncelista, ele é o primeiro violoncelo lá da faculdade de Westchester. E aí ele falava, mãe, eu não sei se fico ali, se eu vou para outro lugar, mas lá o nível é muito alto, eu não sei se eu consigo. Eu falei, Lucas, se você é o melhor violoncelista da faculdade onde você está na hora de trocar. Não dá para ser o melhor do lugar onde você está, gente. Se você é o melhor, significa que você vai parar de aprender. Eu prefiro ser a piorzinha, né? Eu prefiro ser a última de uma rede AIF do que ser a única ou a melhor, porque eu preciso aprender, eu preciso crescer. Por que eu fico tanto no mercado? Por que eu não fico só dando aula? E eu amo assessoria de imprensa. Eu me enfiei num negócio, eu falei, cara, eu quero saber o que está acontecendo, eu fico me enfiando nos lugares, eu fico me enfiando em grupos grandes, de empresários, eu quero saber o que está acontecendo, para trazer para vocês, entende? Para trazer para a minha rede, para trazer para o meu grupo, para melhorar a minha entrega. Tem muita coisa mudando dentro da escola e eu preciso que vocês entendam isso. Então, se você hoje é o jornalista mais esperto de onde você está na hora de mudar de lugar. Tá bom? Está na hora de começar a enfrentar uns desafios que possam te levar para o próximo nível, para um salário mais interessante. Tá bom? Deixa eu ver se tem... Eu preciso pôr óculos, gente, que eu tenho um reflexo aqui, né? Oi, Zanã, se for babão de politiqueiro, se tiver sorte, olhar para talvez, você ganha uns 6 mil reais. Deus o livre, você já pensou ser babão de politiqueiro para ganhar só 6 mil reais? Nem pensar, né, Zanã? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Tá vendo que coisa triste, gente, né? A gente começa, eu vou ser assessor de político. Sério, não, tudo bem, se você gosta de política, maravilhoso. Então, monta uma assessoria, monta uma assessoria especializada em política e 6 mil reais você vai receber de um único contrato bem ruinzinho na área de política, porque os contratos na área de política são muito grandes. Em 2014, quando eu fiz assessoria de imprensa para um deputado federal, o Alfredo Kaifer, o meu contrato era de 14 mil reais. A gente está falando de 2014, estou falando de 10 anos. Há 10 anos, eu já ganhava 14 mil reais para fazer assessoria de imprensa de um político, de um deputado federal. Entende? Então, você não precisa se sujeitar a ser babão de político para ganhar só 6. Quer trabalhar com política? Quer ser um baita assessor de imprensa? Mas seja o assessor de política, sabe? Assessor de imprensa. Vai botar o seu cliente nos lugares mais legais. Eu entrava com o Kaifer na Isto É, a gente entrava em Estadão, Folha, coisas muito bacanas. Entende? A gente estava sempre nas cabeças, sempre falando coisas legais. Aqui, eu amo política, mas eu não gosto de trabalhar na assessoria de imprensa de política. Por quê? Pela forma como, né, com os coleguinhas que a gente lida, eles nunca estão dispostos a ouvir as boas coisas, eles estão sempre buscando um furo que vai... Enfim, não gosto, tá? Mas tem gente que ama ser assessor de imprensa de política, e se essa é a sua vontade,
Cara, a gente está às vésperas de eleições municipais. É a sua hora de aprender a fazer assessoria de imprensa e começar a fazer dinheiro com isso. Tá? Se você gosta de política, aproveita que esse é o melhor momento da vida. Tá bom? Então, vamos embora? Amanhã nós temos mais aulão aberto. Amanhã, quinta-feira? Amanhã já é quinta? Não, é quarta, nossa, que doida. Amanhã, quarta-feira, tem mais aulão aberto, tá bom? Na quinta e na sexta, nosso aulão aberto vai estar gravado, mas ele é importante. Segunda-feira começa o nosso desafio Viver Jornalismo. Galera, vem para o desafio, não esquece. Coloca na agenda que vai ser muito importante, tá bom? E traz alguém com você. Promete que você vai trazer alguém com você? Passa o link para essa pessoa, para se inscrever também, para começar a receber as notificações. E traz mais alguém. Se cada um de vocês trouxer mais uma pessoa, nós estamos em 14, nós vamos ter 28 pessoas, só desse povo que está assistindo aqui, 28 pessoas é quase uma sala de aula, gente, que coisa linda, sabe? E se tiver uma pessoa me ouvindo na segunda-feira, eu já vou ser feliz. Se eu puder tocar a vida de uma pessoa, eu nunca me esqueço, quando eu comecei isso aqui, em setembro de 2020, eu tinha uma pessoa, às vezes eu falava com 0 pessoas. E aí, a primeira vez que eu abri o IF, eu tive um aluno, que foi o Eric, que é apaixonante. O Eric fez aniversário essa semana, né? A Stephanie, a esposa dele, me chamou, mandei um vídeo para ela. Então, era uma pessoa, e eu sei que eu toquei a vida dele, e ele fala isso, então eu falo, gente, se eu puder tocar a vida de um, eu estou feliz, porque de um em um eu vou chegar, se eu puder viver por um pouco mais de tempo, eu peço isso para Deus, que me deixe nessa terra mais um pouquinho, porque eu queria cumprir essa missão de ajudar e realmente de tocar a vida de mais jornalistas, tá bom? Eu tenho uma meta bastante ousada, que é de 1000 jornalistas. De 14 em 14, 10 em 10, de 15 em 15, 20 em 20, eu vou chegar lá. Esse é o meu objetivo, tá bom? Beijo, quero saber qual é o seu objetivo. O que é que você quer para a sua vida? Quanto que você quer ganhar? É isso aqui que você quer ganhar? 10 mil, 5 mil, 3 mil, 1.600, trabalhando 37 horas? Você quer entregar 37 horas da sua vida semanal para ganhar R$1.600 por mês? É isso que você quer? Eu acho que não. Se a resposta é não, eu vou esperar você na segunda-feira no Desafio Viver Jornalismo. Lá você não pode faltar. E vou esperar você para o nosso aula amanhã. Combinado? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até. Até, Osanã. Beijo, Dani. Beijo para todo mundo que está aqui comigo essa noite. Para quem se identificou aqui, para o Jean, para a Alexandra, para quem não se identificou também, mas que eu estou vendo aqui, dá um like nesse vídeo, que é para a gente poder fazer esse canal crescer, tá bom? Beijo, meus amores. Deus abençoe. Tenha uma noite linda e abençoada. Beijo. Aqui do Nordeste, Osanã, maravilhoso. Beijo.